Você acabou de acompanhar a sabatina do candidato Rodrigo da Rocha Rodrigues. A sessão foi suspensa por 10 minutos e, nesse tempo, a gente vai ouvir o próximo candidato. O próximo candidato a ser sabatinado já está no plenário com a repórter Nicole Espósito. Nicole? Luciano, eu estou aqui com o segundo candidato a ser sabatinado hoje, é o Ivan de Almeida Ferreira Júnior. Candidato, por que o senhor quer ser conselheiro do Tribunal de Contas? O senhor tem 2 minutos para responder essa pergunta. Obrigado pela oportunidade. Sou procurador federal já há 10 anos, fui do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo em 2 oportunidades, aprovado em 2º lugar e 1º lugar para nível superior. Já fui da Força Aérea Brasileira e totalizo mais de 28 anos de serviço público. Ao longo desse tempo, atuei em todas as posições da administração pública, sendo ordenador de despesa, sendo fiscal da aplicação dos recursos públicos e, atualmente, como orientador jurídico dessa atuação. Como conselheiro, terei como agir, como melhorar, como aplicar essa inteligência e de já ter vestido a sandália de quem gasta, estar na situação do ordenador de despesa, conhecer as agruras de ter o dinheiro, ter que fazer bem feito, atender a legalidade, sim, a legitimidade, a economicidade, entender como estar lá. Não seria apenas um acadêmico, pois acadêmico também sou professor de Direito, tanto na área de graduação quanto pós-graduação, mas não quero levar essa visão fria, quero levar a visão quente de quem lá esteve como fiscalizado, como fiscalizador, como orientador. E um dos meus principais motes, enquanto conselheiro, se assim for escolhido, é fomentar a implementação definitiva do controle interno, não somente nos órgãos estaduais, mas principalmente nos entes municipais. Precisamos do controle interno. Não é necessário agigantar o controle externo a cargo do Tribunal de Contas. É necessário que atue em conjunto com o controle interno de cada uma das prefeituras, das autarquias, fundações, câmaras, secretarias, para que possamos, então, chegar a um consenso. E trocar dados também com a Controladoria Geral da União e o próprio Tribunal de Contas da União, que também fiscaliza esses mesmos entes quanto à aplicação de recursos federais e há achados de auditoria muito importantes para nós. É isso. Obrigado. Ok, obrigada, candidato. Bom, nós continuamos por aqui. Houve uma suspensão dos trabalhos por 10 minutos. Daqui a pouco a sabatina será retomada. E nós continuamos acompanhando por aqui do plenário. As sabatinas estão sendo realizadas no plenário Dirceu Cardoso, na Assembleia Legislativa, e são abertas ao público, que pode assistir das galerias da casa. A ordem de arguição obedece à ordem de inscrição dos candidatos. Lembrando que 22 pessoas se inscreveram, sendo 4 deputados estaduais e 18 da sociedade civil. Eles concorrem à vaga que foi aberta com a aposentadoria do conselheiro Marcos Madureira. Até o momento, portanto, 8 candidatos já foram sabatinados. Após as sabatinas, a Comissão de Finanças fará um relatório ao plenário, que é soberano na escolha do próximo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado. As sabatinas acontecem sempre às terças-feiras, das 9 às 12 horas, e às quartas-feiras, da 1 da tarde até às 6. Todas as sabatinas estão sendo transmitidas ao vivo pela TV Assembleia. A TV Assembleia, além de estar no canal 12 da NET, também funciona agora em canal digital. É o canal 19.2. Você também pode acompanhar as informações online no site oficial da Assembleia Legislativa. O endereço é www.al.es.gov.br. Lembramos que na sabatina, para quem está acompanhando o processo a partir de agora, cada candidato tem 10 minutos para fazer uma explanação, podendo estender essa apresentação por mais 10 minutos.
Em seguida, eles respondem às perguntas dos deputados, essa que é a chamada sabatina. Cada parlamentar pode formular até 3 perguntas de 2 minutos cada uma. E os candidatos também têm 2 minutos para cada resposta. Em instantes, você vai acompanhar uma entrevista com a deputada Luzia Toledo. Ela é membro da Comissão de Finanças e vai dar a sua opinião sobre as sabatinas. Eu estou aqui com a deputada Luzia Toledo, que é membro efetivo da Comissão de Finanças. Deputada, na abertura dos trabalhos a senhora falou que esse é um momento histórico, é um momento muito importante aqui para a Assembleia, uma vez que está aberta aí a possibilidade de candidatos da sociedade, pessoas da sociedade civil se candidatarem, né, e serem indicadas aí pela casa. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho mais sobre esse momento. Olha, a Assembleia do Estado do Espírito Santo vem dando ao longo desse tempo que eu estou aqui, né? Eu estou no 3º mandato, vem dando uma demonstração de respeito à população, que na verdade não estamos fazendo favor nenhum. Esse é o nosso papel mesmo, de estar compromissado, cada um de nós, com a população. Acho que nós temos avançado muito. Primeiro, somos a Assembleia que menos gasta no país. Isso é um ponto extremamente positivo. Temos um outro ponto, que essa Assembleia trabalha muito. Tem muitos deputados aqui que estão trabalhando, não só nas suas bases, mas aqui no plenário, nas comissões, enfim, atendendo realmente ao objetivo que nos trouxe para cá. Quanto a essa abertura que a Assembleia teve a partir dessa vaga no Tribunal de Contas, né, que é um órgão auxiliar da Assembleia Legislativa, de ampliar as oitivas para a sociedade civil, né? Isso é muito importante. Eu acho que foi uma abertura muito boa. É uma forma de você até conhecer os candidatos, conhecer o conhecimento. Nós temos sido surpresados com o conhecimento de alguns candidatos. Tem candidatos que já passaram por aqui extremamente competentes e com muita informação e com muita vontade de trabalhar. Portanto, tanto os deputados que são candidatos quanto os candidatos de fora, entre eles tem muita gente competente. Então, vai caber ao plenário, na hora, decidir por qual candidato irá para a vaga no Tribunal de Contas do nosso Estado. Certo, o processo ainda está transcorrendo, teremos ainda outras arguições, né? Mas até esse momento, qual a avaliação que a senhora faz? A senhora que é membro da Comissão de Finanças e tem participado aí de todas as sabatinas. Olha, faço uma avaliação muito positiva. Primeiro, nós estamos sendo presididos por um presidente que não está bem de saúde, né? Fez várias cirurgias e está aqui, está tendo assim a maior paciência, está se desdobrando. Eu parabenizo muito a Ataíde Armani, nosso deputado Ataíde Armani, que é o vice-presidente, está presidindo a comissão, e acho que até para nós mesmos, para os membros efetivos e os suplentes e os outros deputados que estão participando dessas oitivas, acho que está sendo muito importante. Nós estamos aprendendo muito com os candidatos. Você sempre aprende com os outros, né? Mesmo que você tenha um conhecimento específico seu, você acaba aprendendo com os outros candidatos também. E eu acho que isso está sendo, na minha avaliação, está sendo um momento muito rico da casa. Ok, muito obrigada, deputada Luzia Toledo. A deputada Luzia, que é membro efetiva aí da Comissão de Finanças. Por enquanto, estamos no intervalo da sabatina desta quarta-feira e daqui a pouco voltamos com mais informações.
As sabatinas dos candidatos a conselheiro do Tribunal de Contas são exigências constitucionais e servem para os candidatos mostrarem o grau de conhecimento das atribuições do órgão. Por iniciativa própria ou por solicitação da Assembleia Legislativa e das câmaras municipais, o Tribunal de Contas pode realizar inspeções e auditorias nas unidades administrativas dos poderes executivo, legislativo e judiciário em todas as esferas. A aplicação de todos os recursos financeiros repassados ao Estado e aos municípios, seja por convênio, ajuste ou acordo, é também alvo da fiscalização pelo Tribunal de Contas. O deputado já se posiciona para retornar aos trabalhos. Boa tarde a todos e a todas. Havendo número legal, reabo os trabalhos dessa comissão. Queria corrigir a resposta que demos ao ofício do deputado do requerimento verbal do candidato Cláudio Vereza, de que a falta de algum documento de algum candidato será oficializado mesmo por telefone até amanhã, devido ao prazo curto. Então, a assessoria dessa comissão estará entrando em contato com os candidatos até amanhã, que é o último vencimento do prazo que foi dado aos candidatos. Se encontra também 2 requerimentos que eu gostaria, tendo o número para votação agora, que eu gostaria de colocar em apreciação desse plenário. O primeiro requerimento, número 89, do candidato Sérgio Borges, assunto encaminha atestado médico solicitando nova data de sabatina. Excelentíssimo senhor presidente, encaminha a Vossa Excelência anexo cópia do requerimento de atestado médico protocolado nessa Casa de Lei com fulcro no artigo 305, inciso 2º do Regimento Interno, licença para tratamento de saúde do período de 25 de setembro a 9 de outubro do corrente ano. Diante do exposto, requeiro remarcar nova data para minha sabatina. Atenciosamente, Sérgio Borges, protocolado no dia 25/9, às 8h08. Em discussão, o requerimento do candidato Sérgio Borges. Não haver discussão e votação, como voto da deputada Luzia Toledo. Voto pela dilação do prazo. Deputado Zé Esmeraldo. Voto a favor do requerimento do deputado Sérgio Borges. Deputada Lúcia Dornella. Voto pelo acolhimento. Deputado Gilson Lopes. Acolho o requerimento do deputado Sérgio Borges. Também acolho, aprovado por unanimidade dos membros presentes. Requerimento da doutora Tânia Maria Pires e Pinho. Doutora Tânia Maria Pires e Pinho, brasileira, divorciada, advogada, inscrita na OAB Espírito Santo, devidamente qualificada, vem respeitosamente à presença de Vossa Excelência informar e, ao final, requer. Eu estou candidata por indicação da mesa da Assembleia. Presidente, na data do dia 18/9/2013, terça-feira, por motivo de foro íntimo, compromisso inadiável, não compareci para a sabatina, fase imprescindível na escolha do novo conselheiro do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Eu represento o clamor das ruas, que pode ser comprovado com a minha história de vida. A participação popular foi, sem dúvida, uma abertura, uma evolução e, acima de tudo, uma conquista do povo. Fundamentada nos princípios da igualdade, moralidade, legalidade e legitimidade, rogo a este douto presidente que aprecie o meu pedido de ser novamente convocada para a sabatina. A Vossa Excelência, minha consideração e respeito. Atenciosamente, doutora Tânia Maria Pires e Pinho, OAB Espírito Santo 8428. Em discussão, o requerimento da candidata Tânia Maria Pires e Pinho.
Não havendo discussão, em votação. Com o voto, deputada Luzia Toledo. Voto pelo requerimento. Deputado Zé Esmeraldo. Com certeza vou acompanhar o requerimento da senhora advogada. Deputada Lúcia Dornella. De acordo. Deputado Gilson Lopes. Igualmente acompanhei o primeiro deputado Sérgio Borges, acompanho da doutora Tânia. Também voto favorável à candidata. Como a candidata, o pedido de licença do deputado Sérgio Borges é por motivo de saúde, vence pelos documentos em minhas mãos, vence dia 9 de outubro, será convocado após essa data de 9 de outubro. Será decidido isso na comissão. E a doutora Tânia Maria Pires e Pinho, como é de foro íntimo, não é por motivo de saúde, nem tem prazo estipulado, ela, a partir de hoje, pode ser convocada na próxima terça-feira, quarta-feira, também vai ser decidido por esta comissão. Pela ordem, presidente. E por essa presidência. Com a palavra, o deputado Gilson Lopes. Ô, presidente, aproveitando que temos quórum, e para otimizar essa questão da agenda de sabatinas, nós poderíamos deliberar logo as novas datas. As novas? Olha, eu tenho que ver porque na sessão anterior nós convocamos todos. E aqui, deputado Gilson Lopes, nós convocamos hoje 5 candidatos. Eu não sei se vai ouvir todos hoje. Não sei. Então, o próximo de hoje aqui, posso até arguir em colocar a doutora Tânia. Vamos botar que não dê para ouvir os 5 hoje. A gente vai ouvir 3. Eu posso botar após os 2 da terça-feira, colocar o nome dela, que é de ela ser inscrita no 14º, 15º. Né? Eu posso até dar essa determinação desde já. Agora, eu quero ser o mais democrático possível aqui à frente dessa presidência. Então, com certeza que a gente vai decidir o que é melhor para a candidata ou o que é melhor para a candidata. Com a palavra, doutor Ivan de Almeida Ferreira, por 10 minutos, prorrogável por mais 10 minutos. Com a palavra. Senhor deputado, senhoras e senhores deputados presentes, autoridades, cidadãos que me escutam, a todos, indistintamente, boa tarde. Gostaria de esclarecer que é um prazer e uma honra estar aqui. Me envaidece participar dessa primeira oportunidade em que cidadãos são chamados para compor a lista dos que são arguidos para ocupar o cargo de conselheiro. A vaga da Assembleia, a Assembleia escolhe, como determina a Constituição. Assim é, até que seja mudado. E, com muita honra, venho nesse momento compor essa lista e estou aqui humildemente acatando a decisão desse plenário eleito democraticamente pelo povo. Tenho 45 anos, sou formado em Direito, procurador federal, fui da Força Aérea por 2 vezes do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, em segundo lugar para o cargo de 2º grau, em primeiro lugar, logo após formado em Direito, para o cargo hoje auditor de controle externo. Já fui ordenador de despesa, fui subsecretário de Estado administrativo de Segurança Pública. Já na AGU, fui várias chefias jurídicas, todas elas, inclusive procurador-chefe nacional da Agência Espacial Brasileira. Estou atualmente como procurador-chefe da Procuradoria Federal Especializada junto ao DENIT no Estado do Espírito Santo. E nessa condição, compareço a essa Assembleia perante o povo capixaba, como capixaba que sou também, filho de pai carioca, mãe mineira, nascido em Cachoeiro e radicado novamente no Espírito Santo desde 1995, como integrante do povo capixaba, venho aqui me candidatar
e me submeter à sabatina constitucional para ocupar o cargo de conselheiro. Não vou me delongar. Há outros a serem ouvidos. Quero fazer essa apresentação sincera e registrar aqui um agradecimento ao deputado Dr. Hércules por ter iniciado essa abertura para os não deputados. Isso está previsto na nossa Constituição, 37, inciso 1, Constituição da República, que há de se democratizar o acesso aos cargos, empregos e funções, 37.1 da nossa Constituição. E é dessa forma que me apresento, com humildade, para o povo capixaba, sendo um capixaba, e estou aqui para isso. Como disse, serei breve, estou sendo breve. Muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, doutor Ivan de Almeida Ferreira. Com a palavra, deputado José Esmeraldo, para que faça o seu questionamento. Há direito a 3 perguntas de 2 minutos cada, e o candidato também 2 minutos cada para suas respostas. Boa tarde a todos. Saudar a mesa na pessoa do nosso presidente, que recentemente tomou uma injeção que até eu fiquei preocupado. Nosso querido presidente. Doutor Ivan, procurador federal, brilhante procurador federal. Parabéns. Grande amigo do nosso querido presidente do Tribunal de Contas, Rana. Fazer uma pergunta ao senhor. Doutor Ivan, qual o fundamento jurídico que justifica a existência de órgãos de fiscalização, tais como o Tribunal de Contas? Obrigado pela pergunta, deputado. O fundamento que existe é que o Tribunal de Contas, em primeiro lugar, ele é integrante do Poder Legislativo. Embora dotado de autonomia orçamentária, financeira, administrativa, e seus membros dotados de prerrogativas típicas da magistratura, portanto, um órgão administrativo judicialiforme, ele vem a complementar a função da Assembleia, que é do Congresso Nacional, da Câmara Municipal, de fiscalizar a gestão dos recursos públicos segundo os princípios de legalidade, legitimidade e economicidade do artigo 70 da Constituição da República. Só que integrantes do povo precisam de orientação técnica, a primeira avaliação. Então foi criado, idealizado no século passado, criado um órgão técnico de apoio, auxílio, embora dotado de independência, mas que ele vem dar um formato, uma análise profissional, para que a Casa de Leis possa, por si, fazer o seu julgamento político, que é dela. Nesse momento, em especial nesse caso, para as contas do chefe do Poder Executivo, seja municipal, estadual ou mesmo federal, o Tribunal de Contas faz uma protodecisão, ele faz um parecer prévio. Essa decisão é um opinamento técnico, mas o crivo do julgamento pertence constitucionalmente, e não é de agora, pertence à Casa de Leis. A Casa de Leis, ouvida a opinião técnica da Casa Técnica, que integra o Poder Legislativo, vai poder dar o seu balizamento e sua decisão final por sobre aquele parecer prévio, segundo a maioria exigida na sua Carta Constitucional. Apenas frisando que, no caso das câmaras, a própria Constituição da República exige que seja de 2/3. A maioria extremamente qualificada, a mais qualificada de todas. Então, a função do Tribunal de Contas é dar esse apoio profissional ao julgamento político. Parabéns. Obrigado. Segunda pergunta que eu vou fazer ao senhor, doutor Ivan. O senhor tem alguma sugestão para a redução do tempo de instrução e apreciação do julgamento dos processos de controle externo? Sim, Excelência. Além de esposar a resposta dada pelo colega candidato que ofertou ao senhor, eu também tenho por certo que o reforço do sistema de controle interno, típico de cada poder
mas o aproveitamento dos achados de auditoria, não só do sistema de controle interno, como dos órgãos policiais, mas também da própria Controladoria Geral da União, do Tribunal de Contas da União, que ao exercer a fiscalização sobre os recursos federais repassados, tem os chamados achados de auditoria, que são de interesse da Corte de Contas Estadual. Da mesma forma, ocorre com a fiscalização exercida pelos órgãos estaduais, que, ao se depararem com esses achados, muitas não têm instrumentos para levar ao conhecimento do Tribunal de Contas respectivo. Esse é um dos momentos. Outro seria o próprio reforço, o treinamento interno, e já há movimentos nesse sentido. O Tribunal de Contas já está começando a fazer isso, exigindo isso, até como requisito para que seja aprovado as contas no ano seguinte, está em seu regimento, que seja reforçado, padronizado o sistema de controle interno, que tem o dever constitucional de auxiliar o controle externo. Além disso, também, como terceira oportunidade de melhora, a informatização cada vez maior dos dados e o acesso aos agentes fiscais. Estas são, inicialmente, os pontos que eu posso ver para a melhoria do sistema de controle externo, do controle, tanto externo quanto interno, as forças agindo conjugadamente com melhor tecnologia e sem, com isso, multiplicar cargos do Tribunal de Contas. Pode aproveitar os esforços de outros órgãos de auditoria. Obrigado. A última pergunta. Doutor Ivan, qual o maior desafio que o candidato acredita que poderá encontrar caso seja escolhido conselheiro do Tribunal de Contas? Maior desafio? Acho que o maior desafio, não só no conselheiro, mas em nossa atividade enquanto autoridades públicas, é manter a humildade. É saber que, estando em uma posição de relevância, não significa que temos qualquer superioridade a quem quer que seja. E justamente por minha experiência como ordenador de despesa, como fiscal durante 8 anos e meio no Tribunal de Contas, na AGU, como fiscal de contratos, de convênios, aplicação dos recursos, às vezes, por estarmos na posição que chamamos de pedra, esquecemos que estar na posição de vidraça, daquele que aplica, tendo a necessidade de atingir a meta pública, a finalidade pública, tendo que prestar o serviço, e muitas vezes com embaraço de falta de técnicos, embaraço de falta de profissionais da área do direito que lhe auxiliem a prestar esta atividade, acabam fazendo mal, acabam fazendo errado, acabam muitas vezes não fazendo, porque se não fazer é mais provável que não seja responsabilizado. E quando na função de julgador, temos que ter essa humildade de reconhecer, fez o melhor, visou alcançar o melhor resultado, foi isso que o administrador quis fazer? É tentar entender, calçar as sandálias de quem lá esteve como fiscalizado. Eu acho que esse é um desafio para todos nós, principalmente aquele que julga os atos praticados por terceiros. Parabéns aí pelas suas respostas aí. Sinal de que o senhor está afiado. Obrigado, deputado Zé Esmeraldo. Com a palavra, a deputada Luzia Toledo para seus questionamentos. Por direito a 3 perguntas de 2 minutos cada. Quero cumprimentar novamente a mesa, cumprimentar o doutor Ivan de Almeida Ferreira, cumprimentar a todos e todas que estão aqui conosco, participando dessa oitiva. E quero fazer a seguinte pergunta para o doutor Ivan. Quais são, para Vossa Excelência, as ações e mecanismos a serem implementados pelo Tribunal de Contas para garantir maior democratização de sua gestão e transparência de suas decisões? Como aproximar o Tribunal de Contas da população e entidades da sociedade civil? Obrigado, deputada. Realmente, o Tribunal de Contas e sua função aparece meio obscura para a sociedade, ao ponto de comentar que era candidato a conselheiro com amigos que não são da área jurídica, não são da área pública, não sabiam do que se tratava. Isso é uma realidade. Então, todo órgão público, principalmente os órgãos públicos, entidades públicas, no caso do tribunal, essa instituição, ela tem que se fazer, não só fazer bem feito, e mostrar a que veio. Como?
Essa é a pergunta central. Demonstrando a sua utilidade, demonstrando a sua economia, porque o Tribunal de Contas tem custos, mas ele provoca economia na administração. Falta, portanto, não vou dizer transparência, mas falta publicidade institucional, acompanhamento, fazer-se presente. E por que não? Ouvir o povo. Temos agora criada a ouvidoria no Tribunal de Contas. Por meio desta ouvidoria, a sua função institucional, nós podemos nos fazer valer em escolas, em universidades, fazer chegar à sociedade qual é a função e o que pode ser útil ao tribunal, por meio de denúncias, por meio de consultas populares, não necessariamente as consultas previstas no nosso regimento para ser prejulgado de tese, mas simplesmente questionar para que serve o Tribunal de Contas. Ele tem muita utilidade na economia, na melhoria da gestão da coisa pública, e realmente falta um pouco dessa publicidade institucional para melhorar até a própria efetividade do serviço prestado pelo Tribunal de Contas. Então, seria a resposta, a publicidade institucional voltada para esta finalidade. Obrigada. Compete ao Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo julgar as contas de quais órgãos? Bem, exceto do chefe do Poder Executivo Estadual e Municipal, todo aquele, sem exceção, que arrecade, guarde, gerencie, administre, ou tenha em seu poder recursos públicos, todos eles, sem exceção, devem prestar contas ao Tribunal de Contas. Todos. Eu estou contemplada e quero ratificar o que Vossa Excelência disse. O Tribunal de Contas realmente não é conhecido. O Tribunal de Contas, na minha visão, tem que fazer a mesma coisa que o Tribunal de Justiça fez. O Tribunal de Justiça abriu suas portas para a sociedade. Um do povo pode chegar lá e vai ser atendido pelo presidente. Ou por um assessor seu, né? Ainda, e eu conheço todos os conselheiros do nosso tribunal, todos são acessíveis, todos são muito educados, preparados, mas as pessoas ainda têm o medo ou receio de chegarem lá sozinhos. E aí eles procuram os deputados, as deputadas ou a outra pessoa para chegarem até o tribunal, quando, na verdade, eu já fiz essa pergunta a outro colega de Vossa Excelência, e, na verdade, a resposta foi exatamente essa, de que o tribunal precisa realmente buscar mecanismos para se aproximar da sociedade. A sociedade, eu imagino que a TV Assembleia, na medida que está dando essa cobertura a esse debate, a essas oitivas, eu imagino que a sociedade deve estar sendo assim informada de quanto que é importante o Tribunal de Contas e qual é o seu papel na sociedade. Portanto, estou contemplado com as suas duas respostas e só quis fazer porque, na verdade, quem está trabalhando lá, às vezes, não percebe o quanto é necessário que as pessoas tenham liberdade de ir lá procurar um conselheiro ou outro, ou o presidente, né? Muito obrigada. Com a palavra, a deputada Lúcia Dornella. Boa tarde a todos e todas presentes. Saudar o presidente Ataíde Armani, elogiá-lo pelo esforço físico que está fazendo aqui, cumprindo essas horas de sabatina, tomando remédios. Quero parabenizá-lo por essa coragem e rogar a Deus que cuide da sua saúde. Saudar a deputada Luzia Toledo, sempre assídua. Saudar o deputado Dr. Hércules, que não faz parte da Comissão de Finanças, mas tem feito questão de estar presente a todos os sabatinados. E saudar o Dr. Ivan de Almeida, também parabenizá-lo por essa disposição de participar
desse pleito, 22 pessoas, né, participando, né, desse pleito para conselheiro, dizer da coragem de vocês de participar e ser sabatinado. Vou fazer apenas uma pergunta extremamente técnica. Queria que o senhor discorresse como devem ser aplicados os recursos do Fundeb, o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica. Ok. Bem, a educação básica, ela recebeu um tratamento especial recentemente através do Fundeb, e durante muito tempo se discorreu qual seria a finalidade, a destinação desse dinheiro. Seria somente para a sala de aula, somente poderia também fazer para os salários dos professores, como é que poderia? Sim. Toda aquela atividade que envolvendo o atendimento à educação fundamental, seja ela diretamente com salários, custeio de instituições, novas instalações, essas são plausíveis de serem enquadrados como despesas do Fundeb, genericamente falando, sem dizer detalhamentos. Quando estava no Tribunal de Contas, tive a oportunidade de responder, enquanto servidor, foi ao plenário, evidentemente, ela decidiu pareceres em consulta, justamente perguntando sobre quais seriam essas despesas que poderiam ir. Então, não somente as de investimento, mas as de custeio de manutenção dessas pessoas. Os meios, salários, custeio de material de consumo e outros mais. Sem, com isso, fazer com que as atividades de esporte, necessariamente, embora implementados, pudessem, é algo que é muito discutido nos tribunais do país, se a educação é esportiva, poderia ser utilizada ou não. Da mesma forma, gastos voltados para unidades de internação, em que eu tenho uma escola que ela detém uma unidade hospitalar, se poderia usar ou não ali. Então, que ainda isso está para ser decidido, não há uma uniformização. Mas todos aqueles gastos voltados à manutenção do ensino, o seu pessoal e os custos inerentes seriam necessariamente para o Fundeb. Obrigada pela resposta. A gente quer que cada vez mais o Tribunal de Contas seja um lugar também, não só de julgar, mas também de orientação. E vejo que o senhor está apto a orientar os gestores públicos. Obrigado. Obrigado, deputado Lucido Ornella. Com a palavra, o deputado Dr. Hércules. Direito a 3 perguntas de 2 minutos cada. Senhor presidente, antes da pergunta, eu me reservo o direito de fazer um comentário sobre a fala da minha querida colega Luzia Toledo. Ela fez uma fala mostrando como já foi o tribunal há tempos atrás. O tribunal melhorou muito. Mas antigamente o julgamento era só político, porque ela acabou de falar que precisava de um político, um deputado, para acompanhar ou um presidente de Câmara, ou ordenador de despesa, ou presidente de Câmara, ou um prefeito, como se fosse um pistolão para julgar as contas do ordenador de despesa. Foi assim. E já mudou muito, hoje não é assim. Mas num tempo não muito recente, a coisa era assim. Daí a nossa luta para que nós possamos botar técnicos e não políticos, para julgar outro político. Deputado, porque não existe isenção de ânimo. Eu vou fazer a pergunta, Excelência. Com todo respeito ter Vossa Excelência, vamos se ater às perguntas. Eu gostaria de pedir à compreensão de Vossa Excelência, tem um carinho enorme por Vossa Excelência, e eu gostaria de se ater às perguntas ao candidato, se for possível. Presidente, eu gostaria de insistir. Eu agradeço Vossa Excelência a compreensão. E dizer que eu estou falando dentro do assunto. A gente está fazendo Agora eu tenho 2 minutos para fazer um comentário e fazer a pergunta. Se o regimento interno disser que eu só posso fazer pergunta, eu não posso fazer nenhum comentário, eu vou me ater a isso. Deputado Vossa Excelência tem toda segunda, terça e quarta, na sessão ordinária dessa casa, a tribuna dessa casa, para se explanar sobre qualquer assunto que Vossa Excelência queira. Essa comissão é técnica, tem normas divulgadas em editais, e eu gostaria de respeitar essas normas. E eu pedia carinhosamente a compreensão de Vossa Excelência.
Excelência, agora há pouco Vossa Excelência acabou de fazer um comentário. Agora há pouco. Porque então, insistiram, se insistirem, eu gostaria que Vossa Excelência garantisse minha palavra, esperasse pelo menos eu terminar a frase. Senão eu vou me ausentar daqui do plenário e não vou fazer pergunta mais nenhuma a ninguém. Desde que se atenha às perguntas, é isso que eu penso. Se eu tiver que ficar calado aqui e não puder fazer um comentário e fazer a pergunta, dentro dos 2 minutos, desde que eu não fale que Coca-Cola é o melhor refrigerante, tudo é outra coisa, mas dentro do assunto aqui que nós estamos falando, eu não posso fazer o comentário, Excelência. Que ditadura é essa? Por favor, eu quero agora fazer a pergunta. Não é ditadura. Eu quero, Vossa Excelência está agindo como ditador, porque eu não fugi do assunto de conselheiro do Tribunal de Contas. Eu não fugi do assunto e de forma nenhuma de como era antes o Tribunal de Contas e como é hoje. Eu não fugi do assunto do que eu sonho com um tribunal diferente, cada vez mais diferente, cada vez melhor do que é hoje, colocando lá técnico. E digo mais ainda, Vossa Excelência pega os arquivos dessa casa e as perguntas que foram feitas a todos os conselheiros que passaram por aqui, e alguns já saíram até de lá. E vamos fazer uma analogia, vamos fazer uma comparação das perguntas que foram feitas a alguns conselheiros que já até aposentaram ou foram afastados, e vamos ver as que estão sendo feitas hoje aqui. Essas são técnicas. As outras foram políticas, igual eu fiz também aqui, já disse a meia-culpa aqui, ontem, exatamente ontem, a meia-culpa, que também fiz perguntas políticas aos meus colegas deputados e outros que não foram deputados. Então, na verdade, eu peço que Vossa Excelência não me cale quando eu falo com relação a conselheiro, que eu possa fazer o meu comentário e fazer a minha pergunta. Agora, se Vossa Excelência quiser me contradizer, eu estou preparado, pode falar. Não estou contradizendo. Senhor presidente. Estou pedindo a compreensão de Vossa Excelência para nós seguirmos o edital para o qual determina as normas dessa sabatina. Só isso. Eu peço a compreensão de Vossa Excelência. Eu tenho certeza que Vossa Excelência é uma pessoa que tem um carinho, eu tenho um carinho especial, então você é uma pessoa capacitada, é um médico, uma pessoa conceituada, foi vereador há muitos anos, deputado já pelo 3º mandato. Então, eu pediria isso porque eu acho que nós não podemos estar aqui, e eu desde o início coloquei que está sendo ímpar e nem está fugindo daquilo que essa comissão... Eu estou fazendo todo o esforço para isso, e quero fazer todo o esforço. Quero dar o direito a um deputado candidato e a um outro candidato que seja ele quem for. E essa discussão, eu acho que nós devemos ter ela nas sessões ordinárias dessa casa. É só isso que eu penso, Vossa Excelência. Eu não vou mais discutir esse assunto com Vossa Excelência, eu só peço a compreensão de Vossa Excelência a partir de hoje em relação a essa questão. Muito obrigado. Eu quero responder a Vossa Excelência agora com mais tranquilidade, de que se eu não puder fazer comentários acerca do assunto, eu não vou fazer nenhum comentário e nem vou participar, igual estou aqui desde manhã, não arredei pé, não almocei para ficar aqui acompanhando, dada a minha responsabilidade do meu mandato e o desejo de mudar realmente esse estado de coisas do nosso país. Então a pergunta é essa, candidato Ivan: quem é legitimado para propor representação perante o Tribunal de Contas? Quem é legitimado para propor representação perante ao Tribunal de Contas? Segundo o regimento da Casa, representações podem ser feitas por autoridades públicas e agentes públicos envolvidos com a sua fiscalização ou que tenham acesso a dados e processo em que tenha havido algum desfalque, algum desvio, algum dano ao patrimônio. Difere um pouco da denúncia, porque a denúncia é qualquer cidadão, partido político, associação, que pode fazer. A representação, ela como um todo, ela seria uma denúncia formulada por agentes públicos envolvidos no gasto, uma despesa pública. E também podem ser feitos por aqueles licitantes, é outro tipo de representação,
que pode ser feito pelos licitantes, pelas empresas ou que participem dos procedimentos licitatórios. Muito obrigado. A outra pergunta, candidato Ivan: quais as prerrogativas asseguradas aos servidores do Tribunal de Contas no exercício da fiscalização? Quais as prerrogativas asseguradas aos servidores do Tribunal de Contas no exercício da fiscalização? Obrigado. Bem, os servidores em campo, exercendo a fiscalização em nome do Tribunal de Contas, eles são a longa mão do Tribunal de Contas, e investidos em tal atribuição, tal função, deputado, eles podem não somente ter acesso e exigir acesso às dependências, nenhuma porta lhes pode ser fechada, nenhum documento lhes pode ser sonegado. E, se acaso sonegado esse documento, o servidor, o líder em campo, ele há de fazer o requerimento desse documento e, diante da negativa, persistência negativa, irá comunicar ao plenário, na pessoa do seu relator, que analisará, determinará que seja aberto e poderá impor multa em caso contrário. Então, é o acesso, não somente o acesso físico às dependências, mas também o acesso a todo o acervo documental que se fizer necessário e oitivo, inclusive, de pessoas, se necessário, como os ordenadores, os pregoeiros, os integrantes da comissão de licitação, os ordenadores de despesa. Isso é uma grande evolução. Inicialmente foi introduzida pelo antigo regimento. Esse regimento atual, ele está mais evoluído e coloca isso de maneira mais clara, porque antigamente os colegas em auditoria era só negado o documento e não faziam nada, apenas relatavam, e quando ia ver já perdeu o princípio da oportunidade. E agora ele pode fazer isso em campo. É o acesso pleno, tanto físico quanto documental. Muito obrigado, candidato. A última pergunta. Para realizar a fiscalização dos contratos, o que o Tribunal de Contas poderá verificar? Para realizar a fiscalização dos contratos, o que o Tribunal de Contas poderá verificar? Bem, acho um pouco vaga a pergunta, mas vou tentar responder da melhor maneira possível. Quando estou diante de um contrato, a primeira coisa que eu quero saber é se houve licitação. Se houve licitação, se ela foi dispensada ou foi reconhecida como inexigível para um ato próprio. Se todo o procedimento prévio foi cumprido, se as cláusulas essenciais de um contrato administrativo estão presentes, previsto no artigo 55 da Lei 8666 de 93, a Lei de Licitações e Contratos, se as partes foram bem representadas, foi dada a oportunidade de defesa de um procedimento licitatório, se o contrato foi firmado por partes competentes, se foi os limites da lei para determinada modalidade licitatória foi respeitada, convite, tomada de preço, se a modalidade licitatória foi adequada ou não, portanto, se foi publicado o extrato da firmatura do contrato, se ele está sendo pago corretamente, sem preterição de ordem, a primeira parcela, a segunda parcela, se está havendo fiscalização por parte do controle interno, se a despesa está sendo paga, quitada corretamente, se o serviço que está sendo prestado ou a obra que foi licitada corresponde à realidade do que está ali. Então, a adequação ao seu projeto. E se está sendo pago, se está sendo implementado os seus reajustes no momento certo e adequado. E principalmente, é algo que nós temos que ter isso muito em mente, tanto na advocacia pública que a gente aborda, como também o Tribunal de Contas aborda. Se está havendo a fiscalização integral, no caso de terceirização do pessoal, a fiscalização das suas obrigações trabalhistas e previdenciárias, se o administrador ele não se contenta somente em receber, se ele está fiscalizando se o serviço é de qualidade, se o contrato é prestado de modo eficiente. Eficaz é alcançar o resultado, eficiente é alcançar com otimização, com qualidade, com lucratividade mesmo para a administração. Se ela está fazendo valer o seu dinheiro. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado doutor Hércules. Eu queria passar agora as considerações finais dos senhores deputados. Se algum deputado tem consideração final a fazer, deputada Luzia, do deputado Zé Esmeraldo. Satisfeito. Deputada Luzia Toledo, também. Deputada Lúcia Dornella. Doutor
Ivan de Almeida Ferreira, com a palavra para suas considerações finais por 3 minutos. Obrigado. Perdão. Senhoras e senhores, como disse, uma honra estar aqui, participar desse momento histórico em que pessoas da sociedade são trazidas, acolhidas e concorrendo ao cargo de conselheiro. Gostaria de agradecer o uso do meu nome, Ivan de Almeida Ferreira, mas eu sou Ivan de Almeida Ferreira Júnior, e é bom ouvir o nome do meu pai nesse momento. Fico muito feliz e tenho certeza que ele também está, e eu com muito orgulho que carrego o nome dele, sem nenhuma mácula. Adorei estar aqui, concorro, com o coração aberto, franqueza e humildade. Rogo que os senhores deputados, quando no momento da votação, pensem bem o que o Estado do Espírito Santo precisa. Que não seja eu, seja quem for, mas que votem com o seu coração. Estejam lá naquele momento e busquem fazer o seu papel como sei que querem fazer, eu também quero fazer, todos queremos fazer. Mas naquele momento em especial, saibam que terão ali um conselheiro, que será um cargo vitalício no momento de sua posse, porque ele não tem estágio probatório. Uma vez inserido no quadro do tribunal, ele é vitalício. Tenham, portanto, um pedido, não digo que não tenham, mas apenas reforço, muita responsabilidade na escolha de quem vai lá estar, porque ele vai representar o Estado do Espírito Santo, não somente aqui no Estado, mas perante todas as cortes do Brasil, Tribunal de Contas da União, Tribunal de Contas dos municípios, Tribunal de Contas dos demais estados e do Distrito Federal. Tenham isso em mente. Queremos o melhor. Votem no que os senhores, senhoras, entenderem ser o melhor para o Estado do Espírito Santo. E no mais, agradeço muitíssimo a oportunidade. Obrigado, doutor Ivan de Almeida Ferreira Júnior. Vou pedir à secretaria dessa casa que qualquer transcrição de documento acrescente o nome de Vossa Excelência à palavra Júnior. O documento que eu tenho na mão não está, então eu pediria que todos a caneta, os documentos a TV está baixa? Ali está, né? Com toda a razão. Eu quero, obrigado, que Deus ilumine o senhor. Eu quero suspender a sessão por 5 minutos para que seja ouvida o próximo candidato. Então, está suspensa a sessão.